Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, mais uma vez. Nós vamos dar início fazendo a leitura de uma mensagem. Essa mensagem, ela fala um pouquinho do nosso tema de hoje, que é o amor. É do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadoras. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Então, é o convite da Joana de Ângeles, para que a gente cultive o amor, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, agora já harmonizados, nossos pensamentos já voltados para o aqui e agora, nós vamos fechar nossos olhos e vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, nesse momento. Senhor, aqui estamos em mais uma noite de estudos em nossa casa. Te rogamos, Pai, a ajuda dos mensageiros amigos que sempre participam conosco. Te rogamos, Pai, a ajuda desses mensageiros, nos trazendo boas intuições para que possamos discorrer sobre o tema na medida certa, naquilo que seja necessário. Te rogamos também, Senhor, por todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, que possam receber durante a reunião tudo aquilo que necessitam, tudo aquilo que estão precisando. E assim, Senhor, colocando a nossa reunião em Tuas mãos, nas mãos dos mensageiros amigos, te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Que assim seja. Bem, então nós vamos iniciando, falar sobre aí o nosso tema. Antes disso, nós queremos lembrar que esse mês nós estamos com os temas todos voltados para a família. Então, nós já falamos na primeira sexta-feira, a Leila falou sobre a família do Natal, falou da família, a família de Jesus. Na semana passada, a Carla falou sobre a família e o centro espírita, focando mais na evangelização infantil, na evangelização do jovem e na nossa evangelização também. E essa reunião nada mais é do que uma evangelização de adultos. Estamos aqui também nos evangelizando. E hoje nós vamos falar sobre o amor e família, alimento da vida. Esse tema, o tema geral do nosso encontro esse mês é um desafio chamado família. Então, esse desafio, gente, a gente sabe que toda família tem.
esses desafios, né, por essas dificuldades que nós temos em nos relacionarmos, é que nós vamos falar hoje sobre o amor e algumas coisas mais. Não existe uma família ideal. Cada um tem a família certa para si. Existem apenas diferentes tipos de família, cada uma com suas características, mas cada família é especial. Então não existe aquela família ideal, né? Aquela família, a gente deve falar isso, quando a pessoa fala assim, eu não tenho problema algum, na minha família não tem problema. A gente fica até meio assim, né? Desconfiado, porque todas as famílias têm problemas, porque relacionamentos são difíceis. Então, a gente às vezes não tem um problema grande, mas nós temos vários problemas. Então, aquela família perfeitinha, ideal, não existe, né? Por quê? Primeiro, nós estamos aqui na Terra, somos espíritos ainda imperfeitos. Todos nós temos as nossas imperfeições. E essas imperfeições esbarram uns com os outros e trazem problemas de convivência, não é? Então, as famílias, elas são diferentes. As composições das famílias são diferentes, né? Existe aquela família que tem lá 2 adultos e filhos, existe aquela família que não tem filhos, existe aquela família que é só a pessoa e um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho. Então, todas essas formações são famílias, porque onde existem pessoas se relacionando com amor, interessadas umas nas outras, na problemática de cada um, se existe ali amor, existe convivência, então é uma família. Então porque a gente estava acostumado, né, tradicionalmente, achar que a família era só aquela formação, né? Um homem, uma mulher e os filhos, né? E hoje a gente vê que tem várias formações. Tem os casais separados, onde casa de novo, aquela pessoa já recebe os filhos do casamento do outro, os enteados. Então, são famílias com várias formações, mas todas elas têm um objetivo, né? Deus colocou todos nós aqui para um objetivo. Então, não importa a formação que a sua família tenha, o importante é o relacionamento que essas pessoas vão ter, né? E, como disse aqui no nosso texto, né, não tem família ideal. Tem as famílias que estão, todo mundo está tentando se acertar, todo mundo está tentando fazer o melhor, tentando mudar, tentando crescer. Então, a família ideal é essa, é a que se esforça para haver um entendimento, que se esforça para existir ali amor. Aí, quando a gente fala que não tem família ideal, né, nós colocamos ali várias fotos ali, né? Então, tem aquela família que está tudo certinha, primeiro ali, tem um entendimento. Tem a família ali que tem violência, né? Hoje a gente tem visto demais a violência doméstica, né? As agressões físicas, tem essa família. Tem a família ali que é separada, e quando o filho, né? O pai visita o filho, está saindo, o filho está lá desesperado porque o pai está indo embora, ou a mãe. Tem aquela família também que tem aquele pai que vive mal-humorado, que chega em casa e está sempre brigando com os filhos, chega só no trabalho, só pensa no trabalho, e chega em casa brigando com as crianças, né? Tem aquele casal que discute e o filho está ali ouvindo, né? Tentando os ouvidos, porque nem quer ouvir aquela confusão toda. Tem aquela família que às vezes tem pessoas especiais dentro de casa que desenvolvem um trabalho muito grande, né? Eu falo dessas famílias assim, eu vejo essas mães, esses pais como heróis, né? Quando a gente vê assim a nossa família e compara com essas,
desgaste tão grande de dedicação, desgaste no sentido positivo, de dedicação, de importância, cuidando de uma criança, cuidando, às vezes, de um idoso. Então, também tem essa família, tem aquelas famílias que discutem o tempo todo, pais e filhos. Então, tem de tudo, gente. Isso aí nós colocamos algumas dificuldades, que nós presenciamos nas famílias. Mas existem mil e um problemas. Então, a família ideal, como já disse lá no primeiro slide, ela não existe. E eu anotei uma frasezinha aqui do André Luiz, do espírito André Luiz, que ele diz assim: o lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado. Então, é na família, é no lar que estão os nossos maiores desafios. É ali que a gente precisa acertar as arestas, é ali que a gente precisa desenvolver tolerância, paciência, E tudo isso está ligado ao nosso fim central, que é o amor. Porque sem amor, como que uma pessoa vai ter paciência se ela não tem amor? Quando ela tem amor, ela faz de tudo. Ela está lá no auge da intolerância, mas ela consegue voltar para o eixo, voltar para o prumo por amor. Por amor a gente faz muita coisa. E isso aí nos ajuda, porque nós crescemos, progredimos também, Então, essa fala do André Luiz, que diz que é um núcleo de trabalho e aprendizado, e a gente vê que é mesmo. A gente está todo dia aprendendo, a gente olha para trás da nossa família e fala: nossa, já foi muito pior, agora está melhor, A gente já começou a se entender. De início a gente brigava muito, Às vezes aquele casal novo, que estão se conhecendo, vem de uma educação, o outro vem de outra educação, junta ali, formando lá, aí há aquele desentendimento, e depois as coisas vão se acertando, Com o passar do tempo, o aprendizado vem. Ninguém renasce em uma consanguinidade por acaso, mas antes por necessidades imperiosas de ajustamento emocional, de renovação moral e de aquisição de experiências especiais. Então, é Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, que nos fala isso. Então, ninguém está numa família por acaso. Todos nós estamos porque precisamos, estamos onde temos que estar, onde precisamos, convivendo com as pessoas que necessitamos, no ambiente que precisamos, de aprendizado, e as nossas necessidades, na família, que não é por acaso esse encontro de almas, estamos ali reunidos, porque antes de reencarnarmos, nós já combinamos isso, nós combinamos que iríamos formar essa família, que iríamos receber aqueles espíritos ali sobre a nossa responsabilidade, E viemos por vários motivos, estamos reunidos por vários motivos. Por resgate do passado, por apoio, porque nós recebemos também na nossa casa espíritos que nos apoiam. Espíritos amigos, espíritos afins, que estão ali conosco, levando, nos ajudando a levar aquela tarefa. Então, recebemos também, como Deus é infinitamente bom, Ele também manda aqueles espíritos que estão ali para nos ajudar. Tem os que vêm resgatar, mas tem os que vêm nos ajudar também, que estão conosco. Espíritos unidos a nós por afeição, temos os desafetos e temos espíritos também que se reúnem para missões. Aí eu lembrei aqui, até anotei aqui, Kardec e a esposa dele, a Nelly Boudet, Era um casal que se reuniu para uma missão. Então, eles vieram, formaram aquele lar
aquelas duas pessoas para uma missão. E muitos casais existem, né? Muitas famílias que têm missões, porque a gente sempre lembra isso, né? Missão não é só aquela coisa que tem notabilidade, não é aquilo que aparece, tem pequenas missões, né? A gente falou ali daquela pessoa que tem, às vezes, em casa alguém especial, né? Alguma criança que tem um problema qualquer e ela tem que cuidar. E às vezes juntam aquela família toda para aquela missão de cuidar, de levar, fazer com que aquele espírito se desenvolva, que ele cresça, que ele não perca a reencarnação dele. Então, é uma missão também, né? São missões. E muito feliz a gente fica quando a gente consegue dar conta, né, dessa missão. Nós, pais, avós, responsáveis, porque tem pessoas que cuidam, né, de crianças, estão lá por conta, ou até cuidando de um idoso que nem parente mas tá ali, não é por acaso. Tudo tem uma explicação, né? Não estamos com ninguém por acaso. Não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso que estamos reunidos em família. Como a Joana nos fala, essas necessidades imperiosas é de quê? De ajustamento, de renovação, de aprendizado, de crescimento, porque estamos aqui reencarnados para crescer. Não reencarnamos aqui para aproveitar a vida, para só ter prazeres materiais. Nós estamos aqui para crescer. E a família é essa célula, é o primeiro lugar de aprendizado. Não é? Tudo que nós começamos a aprender é na nossa casa, com os nossos pais. Não é? Unidos pelos vínculos familiares, os espíritos possuem relações advindas de outras existências. Há duas possibilidades. A primeira, podem ser espíritos afins, simpáticos entre si, em que é permitida a encarnação sobre o mesmo ambiente doméstico para tarefas pré-determinadas, onde se objetiva a evolução dos seres. Então, esses vínculos, né, como está dizendo ali, eles vêm do passado. Mas duas possibilidades: espíritos afins, simpáticos entre si, às vezes até que já conviveram em família, outras vezes, né, e que estão aqui novamente repetindo esse encontro, né? E existe também a segunda possibilidade: espíritos que, de alguma forma, ainda possuem débitos recíprocos contraídos no passado e que necessitam de ajustes e reparações na atual existência. Então, tem esses espíritos, né, que não são afins, mas que tiveram no passado algum vínculo negativo, alguma pendência ficou para que possa ser resolvida agora, né? E antes de reencarnar, existe aquele planejamento reencarnatório, e que eles combinam, né? Quem assistiu aí o filme do Nosso Lar Agora 2, né, dos Mensageiros, que mostra bem isso, combinam para vir fazer alguma coisa, para resgatar esses débitos, de estarem juntos, né, se cometeram delitos juntos, estão aqui novamente para poderem se harmonizar, né, poder pegar lá daquele pontinho que ficou parado lá naquele passado remoto e que voltam juntos para acertar as contas, né? Para fazer esse acerto de contas, né? Então eles voltam agora juntos. E
quando vem em família, é muito mais fácil, né, gente? Porque se a gente pensar que nós temos um inimigo passado, onde nós fizemos mal, ou aquela pessoa nos fez um mal muito grande, como perdoar? Se não existir amor, não tem como perdoar. Então a gente vem em família, às vezes vem aquele filho rebelde, aquele filho que dá problema, aquele filho que a gente fala, nossa, eu trato ele tão bem, e ele só vive me tratando mal, ele me responde, ele me traz um monte de preocupações, né? E a gente continua amando. Por quê? Porque a gente, hoje, pelos laços consanguíneos, o amor fica mais fácil da gente desenvolver, se ele fosse um estranho. Então, dentro de casa, fica mais fácil, nesses laços de amor, o perdão acontecer, a gente desenvolver esse perdão. Né? E nós também, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, aqui, é que nós somos supervisionados pelo mundo espiritual. Nenhum de nós está sozinho. Nós estamos na tarefa, né, dentro de casa, às vezes tendo problemas para resolver, vários problemas. Hoje a gente vê muita violência doméstica, a dependência química, né? Então nós temos todos esses desafios para resolvermos. Mas não estamos sozinhos. Nós temos os nossos mentores amigos que estão conosco, nos dando intuições, né? Mostrando caminhos para nós. Por quê? Porque nós deixamos também muitos amigos no passado, deixamos inimigos, mas deixamos amigos que estão torcendo por nós, que estão nos ajudando também. Então, nós sempre estamos acompanhados, sempre temos ajuda. É uma coisa que a gente não pode esquecer, porque quando a problemática é muito grande, a gente fala assim, eu estou muito sozinho, né? Ninguém olha por mim, eu estou abandonado, nem Deus olha por mim. Muitas das vezes a tarefa está tão difícil que a pessoa até se desencanta, né? Até de acreditar em Deus. Mas isso é uma certeza que a gente tem que ter, porque a resposta sempre vem, a solução sempre vem, né? Dentro do círculo familiar é que encontraremos o exercício do perdão e do amor, como eu falei. Por intermédio da bênção, do esquecimento do passado, espíritos que se odiavam, que se digladiavam em existências anteriores, unidos em uma nova encarnação como parentes consanguíneos, são obrigados por uma imposição social e humana a desenvolver o respeito e afeto recíprocos. Aí eu quero voltar naquele trechinho ali que fala do esquecimento do passado, a bênção do esquecimento do passado. Imaginem se nós, hoje, na nossa casa, tendo lá aquele filho que foi o nosso inimigo do passado, e nós lembrássemos de tudo que ele nos fez. Como nós iríamos ressarcir essa dívida aí com ele, de amor, de perdão, se toda hora que eu orasse para ele, eu estivesse lembrando do que ele fez? Ou, de repente, até pior, eu lembrasse daquilo que eu fiz para ele, o remorso, a dor. Isso seria muito difícil. Então, Deus, na sua bondade, nos deu o quê? O esquecimento do passado. Retornamos, mas não lembramos do passado. Nós temos, às vezes, uma lembrança assim, instintiva. Não é porque a gente está convivendo ali com aquela pessoa, aí a gente fala, principalmente nós que estamos sempre estudando a doutrina espírita e já temos um pouco de conhecimento, a gente fala assim, gente, esse menino só pode ser um desafeto do passado, porque o problema que eu tenho com ele, nossa, eu faço tudo e essa pessoa está sempre
me desafiando, sempre me tratando mal, né? Então, se não fosse o esquecimento do passado, como a gente iria desenvolver esse amor? Então, Deus nos abençoa muito, dando a nós o esquecimento do passado. E também a bondade divina nos dá o quê? Uma nova encarnação através de parentes, né? De parentes consanguíneos, ele nos dá essa nova oportunidade. Então, nós temos sempre que agradecer a oportunidade de estarmos aqui. A família que nós temos, porque essa é a família que eu mereço. Porque nós todos, tudo que recebemos é porque merecemos. Deus não castiga, Deus não é mau. Então, tudo que nós temos é porque merecemos. Então, nós plantamos lá na encarnação passada, estamos colhendo. Porque Deus é justo e bom. Isso a gente não deve esquecer. Deus é justo e bom. Então, tudo que a gente passa é por merecimento. Deus não nos escolheu para falar assim: você vai sofrer, você vai ficar bem. Não, todos nós estamos aqui nesse aprendizado, né? Então, temos sempre que agradecer. Agradecer a família que nós temos, agradecer por os nossos pais terem nos dado a oportunidade de reencarnar, porque quantos espíritos estão querendo reencarnar, né, e são abortados e não conseguem chegar, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, por pior que os nossos pais tenham sido conosco, sempre agradecer, porque pelo menos essa oportunidade eles nos deram, né, de reencarnar. Então, temos que ser muito gratos. Então, essa parentela consanguínea, como diz ali, nós somos obrigados a estar juntinhos ali pela imposição social, não é? É o que se faz na sociedade. A pessoa constitui uma família, nascem os filhos, e mesmo que se separem depois, os laços não terminam, porque, né, os pais estão separados, mas os filhos são filhos. E vão ter sempre o carinho, a atenção, a dedicação, mesmo que não estejam no dia a dia. E nós vamos falar do amor, que o amor é ação. Aí eu queria que vocês assim colaborassem, se quiserem. Amor é ação. E para vocês, o que seria o amor? Quem quer definir o que é o amor? Alguém pode falar alguma coisa? O que é o amor para vocês? É bem difícil definir o amor, né? Mas alguém tem alguma ideia, né? Alguma palavra que possa definir o que é o amor? Podem arriscar, ninguém vai errar. Isso aqui é uma coisa séria, né? Não? Ninguém quer arriscar o que é o amor? Eu vou trazer aqui uma definição do que é o amor. Mas ele pode ser muito mais coisas, né? É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa, né? Então, nós temos amor, nós temos um sentimento, uma emoção em relação a uma pessoa ou em relação a outras coisas. A gente não ganha, gente, eu amo esse livro aqui, esse livro eu não dou para ninguém. Eu me desfaço disso, daquilo, mas esse livro, então eu tenho amor ao meu animal, né? Eu tenho amor à minha planta, eu tenho amor à minha casa. Então, é um sentimento, né? O amor é um sentimento, é uma emoção. Agora, vocês acham, né? Coloquei ali, o amor é ação. Então, é só a gente dizer eu te amo, é só a gente elogiando, é só isso. O amor, ele pode ser demonstrado de
formas? Alguém quer falar? Que forma que a gente pode demonstrar o amor? Tem muita coisa, mas se vocês puderem citar pelo menos uma. Oi? Cuidado. Às vezes, muito bom essa palavra aí da Tati, porque às vezes as pessoas exigem da convivência, as pessoas que vivem lá, fulano não liga para mim, porque não fala eu te amo toda hora, não beija, não abraça. Então, são várias formas, o amor em ação, de várias formas. Então, o cuidado é uma forma de amor. Às vezes a pessoa não fala eu te amo toda hora, mas ela está lá fazendo um cafezinho, traz cafezinho que você gosta, ela se preocupa com você e liga de saber como você está. Então, o amor é ação. Então, a gente tem que prestar muito bem atenção nisso, porque às vezes isso traz transtornos familiares, porque a gente acha que fulano não está colado comigo o tempo inteiro, ou ele não está falando eu te amo toda hora, é porque ele não gosta de mim, é porque ele não me ama. E o amor, ele pode se demonstrar de várias maneiras. A Kátia falou cuidado. Alguma outra forma que vocês acham? Eu dedico meu amor assim. Alguma outra forma? Viver e conviver. Isso, né? Aos nossos irmãos. Né? Isso. Viver e conviver. A Isete está lembrando de uma coisa também muito importante, né? Conviver, porque às vezes a gente não dá valor aos momentos que a gente pode passar junto com a nossa família. Às vezes a gente não valoriza isso. E é muito importante. Às vezes a pessoa nem fala que ela sente falta de você, mas ela sente. Às vezes ela não consegue exteriorizar isso. Dizer, eu sinto falta de você na minha casa, de você estar comigo. Então a gente tem que estar alerta para perceber, não só doar amor, mas também perceber quantas pessoas doam amor para nós, de várias formas, né? Então o amor é ação, né? É o apoio, é a tolerância. Então quando a gente está com paciência, pode falar. Dedicação, isso aí. Atenção, carinho. Atenção, quem falou atenção, carinho? Fátima. Atenção, carinho. Atenção, carinho. Olha só, quantas formas de amor, né? O amor é ação. Então, isso eu queria que ficasse bem assim na mente de vocês. Se vocês levassem para casa, isso aí, o amor é ação, tá? Se desejamos melhorar o ambiente doméstico em favor da harmonização, o primeiro passo é inverter o processo de cobrança. Então, aqui eu estou colocando uma forma de amor em ação. Quando a gente não cobra demais, né, da pessoa, normalmente os membros de uma casa esperam demais dos outros, reclamando atenção, respeito, atenção, tolerância. Às vezes a gente exige isso tudo e a gente não dá. A gente quer que o outro faça tudo isso, mas a gente não faz. Então a gente tem que ficar alerta para saber, eu estou fazendo isso, que eu cobro tanto o outro, eu faço. A moral cristã ensina que devemos cobrar tudo isso sim, e muito mais, mas de nós mesmos. Então nós temos que cobrar de nós. Por quê, gente? A partir do momento que eu mudo, isso eu estou falando por experiência própria. A partir do momento que a gente muda, quem convive com a gente muda também. Muda. Automaticamente ele muda. Porquanto nossa harmonia depende não do que recebemos, mas do que damos. Então, o exemplo, aquilo que a gente faz, ele ressoa no outro. Então, é a forma do amor em ação.
certamente estimularemos os familiares a fazer o mesmo. Olha só, a pessoa fica até envergonhada de falar assim, de pensar assim, nossa, eu trato fulano com tanta grosseria, ele é tão carinhoso comigo, ele me trata tão bem. A pessoa, aos poucos, vai se situando, vai percebendo que eu tenho que mudar também, eu tenho que melhorar, não é? Então, uma das coisas do amor em ação é esse processo de cobrança, que deve ser menos cobrança, maior para nós. Diante de familiares difíceis, que ninguém tem, né? Acho que ninguém tem. E às vezes nós somos um familiar difícil também. Não diga, é minha cruz. O único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria do ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios planos de Deus. Então ninguém é cruz para ninguém. Nós falamos lá no início, estamos aonde merecemos. Então, ninguém é cruz para ninguém. E às vezes nós também somos um familiar difícil para o outro. Aí a gente está reclamando do outro. O outro é difícil. E às vezes o difícil sou eu. Então, vamos lembrar lá do que falou no slide anterior, cobrança maior em cima de nós. Porque ninguém vai fazer por mim o que eu preciso. Eu vim para cá, reencarnei para mudar, para progredir. Ninguém vai fazer isso por mim, ninguém. Então, eu é que tenho que me esforçar para mudar e deixar vir o outro, né? A gente deve ajudar o outro quando ele solicita, né? Quando ele chega perto, a gente fala. Às vezes a gente quer só se meter na vida alheia. Fulano tem que mudar, dar 1000 conselhos para a pessoa, né? E a gente? Como está sendo? Elogie as virtudes do familiar, ainda principiantes, e jamais critique seus defeitos. Como plantinhas terras, tanto uns como outros, crescem na proporção em que os alimentamos. Então, aqui estamos falando de virtudes e defeitos. São plantinhas que nós regamos, né, para que elas cresçam. Então, o que a gente alimentar mais, o que a gente regar, cuidar mais, é o que vai crescer, é o que vai desenvolver. Ou as ervas daninhas, ou as plantinhas maravilhosas, que são as virtudes. Então, nós temos que trabalhar para que essas plantinhas, né, as virtudes, elas cresçam mais do que os defeitos. Os defeitos fiquem aqui pequenininhos e as virtudes cresçam. Então, nós temos que alimentar isso. E como que a gente pode fazer em relação aos nossos familiares? Elogiar, né, gente? A gente só sabe criticar. Se tem um defeito, toda hora a gente fala naquele defeito, toda hora a gente cobra, né? As mães, então, eu falo que por mim, que já, graças a Deus, já comecei a mudar bastante, né? Mas a gente só fala naquele defeito, a gente vai ali naquela terra do defeito, né? Aquela terra ali. E as virtudes? Às vezes, pequenas coisinhas, mas que a gente pode observar, né? Nossa, meu filho, né? Você está tão bem na escola. Nossa, você está ótimo. Você está tão educado. Então, nós temos que falar isso. É uma combinação, gente. É uma combinação. Agora, a gente só chama o menino para falar um monte de coisa, né? Ou fala para o marido também. O marido tem várias virtudes e só se fala que não serve, que está ruim, né? A esposa, a mesma coisa. Então, nós temos que ver o lado melhor das pessoas, porque nós temos. Ô, Fátima, você já vai elogiar isso? Não. Estou falando para ele, está vendo como que é bom elogiar? A gente tem que sempre lembrar para nunca esquecer.
agradecer, né? Isso aí. Elogio é bom, né? Então é isso, a gente vai elogiando sim, as mínimas coisas, porque a gente se sente bem, né, gente, com elogio. A gente fica na poxa, estou melhorando, está sendo bom. Então vamos exercitar o amor. É uma parte do ego de todas as pessoas, né? Não que a gente, que isso daí vai fazer com que a gente fique assim, orgulhosa. Não, mas todo mundo precisa de que a autoestima, né, se eleve. A gente precisa. Somos humanos, todos nós precisamos disso. Precisamos de carinho, de atenção, precisamos de um elogio também. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de respeito pelos companheiros de jornada evolutiva, pois fica difícil sustentar a harmonia doméstica. Então, hábitos e atitudes que não são compatíveis com as normas de respeito é aquela coisa assim. Alguém já deve ter ouvido falar isso. Nossa, fulano lá fora, olha, é educado, o cara está todo mundo bem. Mas quando chega dentro de casa, nossa, dentro de casa trata todo mundo mal, né? Fala grosseiramente. Então, as normas de respeito pelos companheiros começam por aí, né? E a gente ponderar, porque a gente acha que dentro de casa a gente pode falar tudo, sem filtro, né, gente? Manda tudo. Tudo que passa aqui na cabeça. Não, a gente tem que viver da mesma forma que a gente vive no trabalho, a gente vive na casa espírita. A gente vai pensar bem antes de falar, se a pessoa, né, se vai ofender a pessoa, se vai magoar. Nós temos que pensar isso. Não é só na casa espírita, onde todo mundo fala, né, de perdão, de amor, aí a gente fica todo mundo bonzinho, né? Ou é no trabalho, onde, né, meus colegas vão criticar que eu fiz grosseria. Aí em casa não tem ninguém lá olhando, minha família, eu estou em família, aí eu falo tudo que eu quero, né? Falo coisas desagradáveis. Então a gente tem que ter um comportamento só. É isso que a gente tem que treinar. Ter o mesmo comportamento de doçura, de carinho por todas as pessoas, mesmo as mais difíceis no lar. Se a pessoa é difícil, nós temos que sempre buscar o quê? Tem que conversar com ela, alguma coisa mais complicada, ver o momento certo para falar, não é? No momento que a gente está com raiva, que a gente está nervosa, não é o momento de dialogar, de conversar, de tratar de problema, não é. A gente tem que orar, acalmar o coração, o pensamento, para quando chegar, quando a gente estiver bem, o outro também está bem, aí a gente vai tocar no assunto. Cultive o diálogo, diz André Luiz, e quando os companheiros de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade logo deixa a família. Então, dialogar, né? Então, quando os lares são desfeitos, porque não há diálogo. A pessoa não gosta de uma coisa, aí não consegue falar com a outra que não gostou daquilo. Por quê? Não sabe dosar, não tem o equilíbrio. Ou ela fala grosseiramente, ou ela não fala. Aí, para não falar grosseiramente, ela deixa de falar. E o outro deixa de saber que ela não está gostando daquilo, né? Então, o diálogo é importante em qualquer lugar, em qualquer situação. Conversar é importante, escolhendo o momento certo, as palavras certas, o tom da voz, tudo isso é importante, né? Naquele livro que fala da comunicação não violenta, do Marshall, não sei se alguém conhece, né? Inclusive o palestrante Haroldo Buda, ele fez um estudo profundo sobre esse livro, a comunicação não violenta. E ele mostra ali, né, o Marshall mostra que
Quantos lares são desfeitos por falta de comunicação? Apenas isso. São pessoas que se amam, pessoas que gostariam de continuar juntas, mas elas não conseguem dialogar, porque um vem de uma formação, outro veio de outra, e não conseguem dialogar, né? Então, o livro é muito interessante. Vocês tiverem oportunidade. Aí, eu trouxe aqui a fábula do porco espírito. Eu acho que a maioria das pessoas conhece essa fábula, né, do porco espírito. Mas, os que não conhecem, eu vou pegar aqui, gente, não sei o nome. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, assim se agasalharam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam maior calor. Por isso, decidiram afastar-se uns dos outros e voltaram a correr congelados. E se afastaram, né, porque estavam se ferindo, e morreram congelados. Então, precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Ou eles ficavam afastados e morriam congelados, ou decidiam se juntar e aguentar os espinhos dos outros, né? Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos para sobreviver. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. A moral dessa história é: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue admirar suas qualidades. Então, nós, no nosso lar, somos esses corpos espíritos. E um está tentando ver a ferida do outro, né? Mas é nesse agasalho, nessa união que a gente cresce, que a gente progride, que a gente não morre. Não morre, morrer, eu quero dizer, morrer de não ter conhecimento, de não aprender. Se a gente não aturar as feridas uns dos outros, como nós vamos nos desenvolver? Quem vai desenvolver paciência se não tem alguém ao lado que desafie a sua paciência? Então, nós aprendemos com o outro, né? Aprendemos tudo. Então, essa fábula, ela é uma fábula assim, muito interessante, porque a gente sempre lembra dela, né? Por mais que a gente viva repetindo, ela é muito importante da gente falar, tá? E, finalizando aqui, eu quero falar da campanha da Federação Espírita Brasileira: o melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Então, o que nós temos de mais importante a fazer é apertar esse laço familiar. É estar juntos quando nós podemos, todas as oportunidades que tivermos de estar juntos com a nossa família, vamos apertar esse laço, vamos estar juntos. Eu vou colocar uma música aqui, quem souber pode cantar. É uma música do grupo BEM, que é um grupo espírita, que é um grupo que agora já nem existe mais, né? Mas ele é um grupo que deixou assim, muita saudade, muita coisa boa, né? E o nome da música é A Família é o Lugar. Quem souber cantar, pode cantar, tá? Vamos encerrar. Agora me ajuda.
Vamos descansar. Acho que não é verdade. Eles vivam bem sozinhos, e assim possam continuar. Tem ela também. Ô Neide, tem ela na música aí. É sempre assim, gente, travou tudo. Travou tudo. Aquela que foi colocada no início, a última foi. Essa foi essa vez. Gente, é uma música linda, mas como se diz, nada acontece por acaso, então, né? Aquela na última, não, a Leite vai falar mesmo. Leite, aquela série de música que eu passava, a última era, mas a não abriu nenhuma, não tem nada. Mas é que eu não ia fechar. Mas a tela não está fechando. Não está fechando a tela. Ó, Aí eu não consigo, porque ela gente, nem tudo eu imagino planejo, mas graças a Deus a gente chegou ao final aqui, que era o que eu queria falar, dessa comunidade aperte mais esse laço, isso é muito importante, né? E agradecer a atenção de vocês, a participação também, né? Todo mundo que participou, e nós vamos encerrando a nossa reunião. Vamos já harmonizados, fechando nossos olhos, em agradecimento, vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, eu quero te agradecer nesse momento, tudo isso que recebemos nessa noite. A consultação, a ajuda dos amigos espirituais, a ajuda dos nossos companheiros encarnados, dos nossos irmãos desencarnados. E te louvamos nesse dia, e falando mais uma vez sobre família. Louvamos, Senhor, por todas as famílias, por toda a terra. Que haja amor, que haja compreensão, que haja tolerância, e que possamos, cada um dos nossos lares, nos aprendizarmos, que possamos aprender, e que possamos, acima de tudo, nos amar. Olhar, Senhor, por todos os que sofrem, todos os que choram, todos os caídos, Senhor, que tu possas levantar cada um de nós. E assim, gratos, pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos mais uma reunião do nós.